Oi, Rê! Oi, boa noite, Boa tudo noite. bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Dá uma ajustada. O som tá bom? Você está me Tá ótimo. ouvindo bem? O meu tá Eu, ótimo. tam... O seu tá eu bem? também, Tá me escutando também tô te bem? ouvindo. Tô sim, tô O pessoal tá sim. entrando. Oi, pessoal! Olá, a Ju, aqui do escritório, nossa Oi, Ju! especialista em RH. Ju, Querida! coração. Ei, entrando. Vou aguardar o pessoal entrar. Vamos esperar mais um pouquinho. Ah, a Ju acenou pra gente aqui. Ah. Antes, né? Esperar o A pessoal. dona Sandra, nossa cliente, também entrou. Aos Sejam todos muito poucos. bem-vindos. Eu vou dar uma avisadinha aqui pro pessoal. Rê tá trabalhando bastante? Como nunca. É bom, é bom. Medida provisória, e lei. A gente está com as portarias. Setor Oh. claro, eu tô falando oi para você, Rê. Legal. Ai, acho que como nunca. Acho que o contador nessa época, nessas últimas 3 semanas, eu vou falar por mim, eu nunca trabalhei tanto, tanto, tanto na minha vida. É, Porque é um curto espaço de tempo, quase, quase 30 medidas provisórias entre leis, portarias, medidas provisórias para a gente ler, interpretar, e aplicar, transmitir, passar isso para os empresários, sim. orientar qual que é a melhor forma de utilizar essas medidas, né, do que o governo trouxe aí. Felipe, seja bem-vindo. Ó, Daniel, nosso tudo cliente bem? também, Oi, seja pessoal, bem-vindo. bem-vindos. Então, a gente, além de ler, interpretar, transmitir, orientar o empresário para que ele tome a melhor decisão, a gente ainda tem que operacionalizar, Sim, né? sim, Então, é muita coisa num curto espaço de tempo. sim. Então, olá, boa noite, Tô Maria. tentando, Rê. Esperar mais 2 minutinhos e a gente começa. E tá uma loucura, né? Porque as pessoas, eles estão muito preocupados, né? Tanto o empregado como o empregador, né? Como se portar e como ficarão as relações de trabalho nesse momento de Covid-19. Então, eu acho que Exatamente. hoje a gente vai prestar assim, um serviço mesmo de utilidade para as pessoas, porque elas estão bem preocupadas. Fora o confinamento, né, a quarentena, a É, preocupação com a família, tem essa questão que é a empregabilidade, que é a manutenção da sua é. empresa. E mesmo para o empresário, é essa indecisão, né? Esse negócio que não sabe, será que eu vou ter será que vão ser mantidos, né, os postos de trabalho? Será que eu vou perder meu emprego? Minha amiga, De repente, ai, que lindos. a Muito Andrea, o Anselmo entrando também. A Pati, oi Pati, seja bem-vinda, saudades. só vai entrando aos. Vamos, vamos ver agora meus alunos, que eu também mandei, encaminhei para os Não, meus alunos lá da faculdade, vão a Deia. entrando. Rê, então assim, eu vou começar aqui, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Elida Sadu, eu sou contadora, formada pela Universidade Mackenzie, e eu sou diretora da HS Assessoria Contábil. A Rê vai se apresentar, mas antes eu vou falar um pouquinho. Ela é minha amiga, nós cursamos na mesma universidade, na mesma época, A juntas. Lígia. Estamos juntas até hoje. Ela é minha parceira, ela me ajuda muito aqui na minha empresa. Então, assim, Rê, muito obrigada. Ela é uma pessoa super competente, ela é uma profissional maravilhosa, super gabaritada. Vocês vão ver no decorrer dessa live. Então, aproveitem, porque com certeza ela é uma pessoa muito, muito gabaritada para estar aqui e responder para vocês as dúvidas e sanar, na medida do possível, né, o que ela puder sanar, ok? Rê, eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Tá. Então, primeiramente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, mas como a Elida falou, a gente tem que primeiro se apresentar, né? Então, meu nome é Regiane Arantes, sou contadora pela Universidade Mackenzie.
amiga da Hélida. Apesar de que a Hélida tá em São Paulo, eu tô no interior, na cidade de Batatais. Morei 13 anos em São Paulo. Ô, terra boa! Mas também o interior tem lá as suas grandes vantagens também. Bom, então eu sou contadora pela Universidade Mackenzie, sou mestre em controladoria e contabilidade estratégica pela FECAP, sou autora de vários artigos publicados aí em revistas científicas, sou empresária contábil, sou sócia administradora aqui do escritório Arantes Contabilidade, na cidade de Batatais. Foi fundado em 75, sabia, Hélida? Nossa, O escritório foi fundado pelos meus pais em 1975. Ó! nossa, Rê, quase É tempo, hein? Sou professora universitária, dou aula no Claretiano Centro Universitário aqui em Batatais e sou delegada do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. E é isso, e vamos ver se agora a gente consegue elucidar, né? E sou uma apaixonada pela contabilidade, esqueci de falar. Sou apaixonada pela contabilidade. É bom quando a gente faz o que gosta, né? ou se é Rê, conhece e sei lá, né, e se apropria daquilo que a gente veio para fazer, eu acho que a gente faz com felicidade, com alegria e faz bem feito, né, Rê? É verdade, é verdade. Bom, O Hélida, só um toque, observa que às vezes o teu som desaparece. tá, eu vou olhar. Melhorou? Então só observa se às vezes tem algum suporte que pode estar segurando. A Sim, Lúcia entrou daqui do escritório melhorou. também, a Adri. Melhorou? Oi? Melhorou. Tá. É que às vezes você está conversando, o som tá bom, mas às vezes ele Some. Tá. some. A Adri Vamos entrou. lá. Oi, Dri. Oi, Adri! Contadora. Então a gente vai começar, né? Porque assim, como eu falei, o que que as pessoas têm mais dúvida? Como lidar, né, com as relações de trabalho nessa época de Covid-19? Então, eu creio que teremos algumas perguntas. Meu irmão entrou também. Seja bem-vindo. As perguntem e aproveitem, pessoal, porque realmente Isso. vai ser importante. Então, Rê, eu queria realmente que você desse uma pequena explanada, falasse um pouco a respeito, e aí depois vão surgindo perguntas e a gente vai conversando. A gente pode deixar as perguntas então para o final? Pode deixar, conforme Porque aí dá tempo da gente. eu também vou, de repente eu falo, Rê, tem uma perguntinha pertinente, ok? Valeu, valeu. Então, o que a gente sentiu, eu conversando com a Hélida, né, antes da gente fazer essa live, foi a dificuldade, né, dos empresários em encarar esse momento, né? Quais são as medidas, esse monte de medidas, esse monte de coisa que o governo anuncia, como que eu posso aproveitar? Primeiro, quais são essas medidas e como que eu vou colocar isso em prática no meu estabelecimento, tirar um proveito para conseguir passar por esse momento tão turbulento de uma forma assim menos dolorosa, né? Porque na verdade, o que acontece? Com essa disseminação tão rápida, né, do Covid-19, essa obrigatoriedade, né, que foi imposta para nós de fazer quarentena. Então, primeiro, os empregados ficaram sem saber, vou ficar em quarentena e aí, vai me tirar o sustento? Né? As empresas sem funcionar, não podem abrir as portas, em muitas cidades não podem abrir as portas, diminuiu o faturamento. Então, a preocupação do governo com essas medidas foi manter os postos de trabalho. Manter não vai ser possível, já estamos tendo perdas aí de postos de trabalho. Mas eu acho que com essas medidas a gente vai conseguir, sim, eu acho que o governo está sendo muito corajoso, me permita aqui dar minha opinião, mas acho que o governo está sendo muito corajoso, muito audacioso, né, de soltar todas essas medidas que nós vamos falar aqui hoje. Então, o objetivo principal era esse, era manter os empregos e manter a renda. Por quê? Dinheiro girando na economia, a pessoa consome. Consumindo, as empresas vão produzir. Então, produzindo, vão manter os postos de trabalho, aí vai ter mais dinheiro no mercado,
mais gente consumindo, essas empresas vão ter que aumentar os postos de trabalho. Aumenta dinheiro em circulação e assim vira um círculo virtuoso, Sim. né? Então é isso que o governo está tentando com com todas essas medidas. E hoje eu vou trazer aqui, basicamente, eu sei que o Instagram, gente, o Instagram não permite que eu compartilhe a tela. Meu Deus, como eu queria compartilhar minha tela. E eu, como professora, então vamos lá, eu vou suprir. Então, nós vamos falar sobre. Dá para enxergar? Fica invertido, Rê. Fica invertido? Ai, que pena. Não Fez com o acredito. maior amor e carinho. Bom, então nós vamos falar sobre a medida provisória 944, tá? Eu não coloquei em ordem de publicação porque eu achei que ia ficar muito melhor para entender dessa forma, com essa ordem, tá? Então eu vou começar pela 944, depois eu vou falar sobre o que o governo trouxe de benefício para o empresário com a 927, que é de março, e depois eu vou falar por último sobre a 936, que é agora do dia 1º de abril. Sim. Ok? Sim. Então, a primeira medida que eu trouxe aqui para a gente conversar, para que os empresários entendam, né, é a 944, que foi editada agora dia 3 de abril. Então, ela vai falar o seguinte, ela vai trazer uma linha de crédito específica para que as empresas, do modo geral, possam pegar crédito nas instituições financeiras a uma taxa super baixa, mas ela tem um detalhe, Hélida. Ela é apenas para custear a folha de pagamento, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, mas na verdade não apenas, mas assim, normalmente, né? Eu não sei se você me corrija, mas assim, o que eu percebo nas empresas que eu cuido, né? Que a folha de pagamento é a parte que mais pesa no bolso do empresário, certo? Então, é um apenas, mas é um apenas com uma certa carga aí, né? Porque realmente é importante isso, né? Eu até, se você me permitir uma parte, quando você falou que você achou audaciosa, né? Essa posição corajosa. eu também achei, independente de posição política, assim, nós como contadores, né? Eu achei que foi bem corajosa e realmente, se os empresários, na minha opinião, souberem como utilizar da melhor maneira, isso realmente ajudará muito as empresas no geral. Tomando cuidado, porque tem algumas ciladas. Sim. Alguns cuidados que o empresário tem que tomar antes de usufruir de qualquer uma dessas 3 medidas provisórias que nós vamos comentar hoje. Então, a primeira coisa dessa medida provisória 944, ela trouxe uma linha de crédito mais específica para custear a folha de pagamento, tá? Então, primeira coisa. Regiane, eu tenho uma empresa, eu tenho uma mercearia, eu posso utilizar essa linha de crédito? Pode, tá? Então, quem que pode pleitear essa linha de crédito? Todos os empresários, sociedades empresárias, sociedades cooperativas, tá? Aqui só fica um parênteses que aqui não é permitido a sociedade de crédito optar por essa linha específica da medida provisória 944. Essas empresas que querem, elas têm que ter tido um faturamento em 2019 entre 360 mil e 10 milhões. Todo mundo fala assim, mas Regiane, eu sou pequeno, eu não faturo 360 mil. Então, mas essa medida provisória é só para quem fatura entre 360 mil, faturou em 2019, 360 mil reais até 10 milhões. Tá? E também não é qualquer empresa que fatura acima de entre 360 mil e 10 milhões. Ela tem que ter sua folha de pagamento processada por uma instituição financeira. Por quê? Como é que o governo ia controlar isso? Se eu estou dando uma linha de crédito com as deixa eu já comentar as condições dessa linha, desse programa emergencial de suporte a empregos. Tá? Esse chama-se Programa Emergencial de Suporte a Empregos.
A taxa de juros, 3,75% ao ano, para ser pago em 36 parcelas e com carência de 6 meses. Ou seja, a empresa contrata hoje essa linha de crédito no valor de 2 vezes a folha de pagamento. Então, olha como é que não é qualquer valor. O valor é 2 vezes a folha de pagamento. O Prolabore do sócio tá fora, viu, Hélida? A gente tá fora. A gente dançou, a gente fica para depois, tá? Então, 2 vezes a folha de pagamento, tá? Mas, ai, Regiane, mas eu tenho um funcionário que ganha 20 mil reais. Não. A linha de crédito com essa taxa, com essas condições dessa medida provisória, é limitada a 2 vezes o salário mínimo por trabalhador. Sim. Tá? Então, tem essas condições. É o equivalente a 2 vezes a folha de pagamento, 2 meses, para custear 2 meses. Ou seja, a empresa dá um respiro agora, no momento zero. E o valor limitado a 2 vezes o salário mínimo por funcionário. Agora, vamos voltar para a taxa, vou repetir. A taxa de 3,75% ao ano, então isso, vou deixar um asterisco bem grande aqui. Cuidado, porque às vezes o empresário vai numa instituição financeira falando que quer essa linha de crédito e pode ser enganado, tá? Eu tenho amigos gerentes de banco, ó, amo vocês, mas cabe alertar o empresário que está nesse momento super complicado, né? Às vezes chega desesperado, cuidado. A taxa dessa linha de crédito é de 3,75% ao ano. Ele vai pagar, contrata hoje, vai começar a pagar a primeira parcela daqui 6 meses. Isso é a carência. E vai pagar em 36 parcelas. Tá? 36 parcelas. Até em 36. Isso. Tá. Aí o que acontece? Aqui que está a cilada. O que o empresário tem que analisar bem? A partir do momento que ele contratou essa linha de crédito, nesse programa emergencial de suporte a empregos, com essa taxa pequenininha de 3,75 ao ano, tá? Ele não pode demitir os seus funcionários por demitir sem justa causa entre a data da linha de crédito e o 60º dia depois do recebimento da última parcela. Tá? Ou seja, você não pode demitir. Você contratou a linha de crédito hoje, você vai custear a sua folha por 60 dias, por 2 meses, com essa linha de crédito. Só que você vai ficar amarrada com os funcionários, então eles vão ter estabilidade, tá? Até o 60º dia após você ter recebido a última parcela dessa linha, tá? Caso você não cumpra isso, você vai ter o vencimento antecipado de toda a sua dívida. Então, olha como que o empresário tem que tomar muito cuidado, tem que organizar muito bem o fluxo de caixa dele, tá? Até eu tenho um canal no YouTube, tá? Depois quem quiser entrar lá, eu tenho um vídeo, o último vídeo que eu postei foi justamente sobre isso, né? Foi mostrando para o empresário o que ele tem que colocar no seu fluxo de caixa para, muitas vezes, não ir à falência no segundo semestre. Tá? Então entra lá, é Regiane Arantes, Empresários de Sucesso. É o último vídeo que eu postei. É um vídeo assim que eu fiz com muito amor, muito carinho, para orientar mesmo os empresários. O que eu tenho que considerar? Vou postergar esse imposto? Não vou postergar? Então, para ele pensar muito bem no seu fluxo de caixa. É importantíssimo. Porque senão acaba virando um problema para ele no segundo semestre. Ele muitas vezes não fecha agora as suas portas, mas vai ter um rombo muito maior no segundo semestre. Então dá uma olhadinha lá no vídeo, não é o assunto nosso de hoje, mas também tem a ver, né, com o zelo que o empresário tem que ter. Então, basicamente, claro, essa medida provisória 944 tem várias outras especificidades. Mas o que o empresário precisa saber agora é isso. Tá? Que ele tem essa linha à disposição, que ela vai ser nesse valor de 2 vezes a folha de pagamento dele, limitado a 2 salários mínimos por funcionário.
E nessas taxas de juros de 3,75 ao ano, que ele tem 6 meses aí de respiro para pagar a primeira parcela, em 36 parcelas. Tá? Lembrando da estabilidade. Então, basicamente é isso. Certo? Certinho. Então, agora, podemos ir para outra medida provisória? Podemos. Então, já sabemos que o empresário tem à disposição essa linha de crédito, com essa taxa subsidiada nessas condições. Agora nós vamos... Tá bom, Regiane, eu já tenho a linha de crédito, beleza. O que mais eu posso fazer? Porque eu tenho funcionários, eu estou de portas fechadas, não posso abrir. O que eu posso fazer com os meus funcionários? Aí veio a medida provisória, na verdade, antes da 944, lá em abril, dia 22 de março, 927, que ela vai falar sobre banco de horas, teletrabalho ou home office, sobre férias individuais e coletivas, vai falar sobre regras de saúde e segurança do trabalho, entre outras coisas. Então vamos lá, vamos começar nessa 937 falando sobre cada um desses pontos que o governo deixou, né, disponibilizou para a gente, para o empresário poder sair desse momento crítico que está passando, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa que ele falou foi sobre teletrabalho, sobre home office, né? Então, ele possibilitou que o empregador, então aí, o empregador pode alterar o trabalho presencial para essa modalidade. Bastava o quê? Ou basta o quê? O empregador faça o quê? Que o empregador comunique com 48 horas de antecedência, tá? Então, comunica o funcionário, pode ser por meio digital, porque está todo mundo em casa, muita gente sem poder se locomover até o trabalho em função dessa pandemia. Então, basta comunicar por escrito ou por meio eletrônico, o funcionário com 48 horas de antecedência. E isso daí, Hélida, é interessante porque possibilitou que o empregador fizesse isso, deixasse em home office não só o funcionário dele, mas também o estagiário e o aprendiz. Então é a mesma Tá? regra para todos, Rê. Isso, para esses. Estagiário e jovem aprendiz, menor aprendiz, jovem aprendiz, né? Isso, exatamente. E aí, uma coisa interessante, porque você sabe que a insegurança jurídica no nosso país é muita, né? E lá no artigo 4º dessa medida provisória 927, ele fala o seguinte: olha, empregador, o fato de você, do seu funcionário, estar em home office, você ter colocado esse funcionário em home office, ter muitas vezes disponibilizado um celular para ele, ou disponibilizado um notebook para ele, você ter disponibilizado muitas vezes uma internet para ele, e muitas vezes ele trabalha fora do horário dele de jornada, isso não vai se constituir como tempo dele à disposição da empresa. Então, isso já deu uma segurança jurídica. Por que poderia o funcionário pleitear? Falar, não, eu estou à disposição da empresa, então eu vou pleitear horas extras. Sim. Olha, eu troquei uma mensagem com o cliente às 6:30 da tarde, então eu vou pleitear muitas vezes. Então, eu achei isso uma sacada muito boa, porque o empresário já está numa situação muito delicada. Sim. Nesse momento, né? Então, veio esse artigo para dar uma segurança jurídica para o empresário. Olha, empresário, você está de porta fechada? Escritório de contabilidade, está de porta fechada? Tá. Mas você tem as obrigações para serem cumpridas. Então, você tem os funcionários do RH lá, tem os funcionários do departamento fiscal, cada um na sua casa, né? O negócio não vai parar. Mas eu estou te dando a garantia que você não vai ser pleiteado por esses funcionários, muitas vezes, horas extras. Tá? Então, isso dá aí uma segurança jurídica. Uma outra coisa que também foi colocada à disposição aí nessa medida provisória para o empregador, então, beleza, eu tenho uma empresa, vou colocar meus funcionários em home office. Ok, então já é uma coisa legal. Já consegui, pelo menos, viabilizar a atividade da minha empresa.
que mais eu posso fazer? Eu posso colocar alguns funcionários em férias. Então, ele permitiu que fosse feita antecipação de férias individuais. Rê, uma dúvida que Hum, possam ter. Eu posso pegar uma parte, tipo, colocar em férias, posso pegar uma parte, deixar em casa. Eu não preciso ser na totalidade uma modalidade só. Eu posso mesclar todas essas modalidades. pode, pode. Você pode ter um funcionário com férias, em férias. E detalhe, as férias, você não precisa. Muitas vezes o funcionário entrou faz 5 meses, ele não tem o período aquisitivo completo, os 12 meses trabalhados. Você pode sim antecipar as férias dele, Sim, tá? Então isso foi disponibilizado também como uma forma aí de poder deixar esses funcionários em casa, não penalizar tanto a empresa, tá? Então, sim, muitas vezes ele ia tirar férias daqui a 10 meses, né? Então, você antecipa as férias. Então, eu acho que esse momento é um momento de todo mundo abrir mão de alguma coisa, né? Em prol da manutenção dos empregos. sim, Eu não estou em prol do patrão, eu não estou em prol do empregador, do empresário. Não, eu estou em prol da manutenção do meu emprego. Eu estou em prol da manutenção do emprego do meu amigo aqui do lado, da minha colega ali, sim. entendeu? Então, esse é o momento da gente ter esse pensamento, né? Ah, agora, um detalhe sobre as férias, a antecipação de férias, você tem que dar um período mínimo de 5 dias. Sim. E tem que comunicar ao funcionário com 48 horas de antecedência, que ele está de férias. E detalhe, antigamente era uma burocracia, né? Então, o governo veio para facilitar. Você pode mandar uma mensagem eletrônica, tá? Um comunicado para o teu funcionário de forma eletrônica. Olha, a partir de depois de amanhã, você estará de férias. Vou Ele, te colocar de férias. porque antigamente a gente assinava aquela papelada, tinha que levar no RH, né? Eu, assim, É, né, a gente que trabalha com contabilidade, a gente sabe dessa burocracia. Então, agora, burocracia. isso facilitou muito, né? Mesmo porque Facilitou. muitas pessoas já estão até afastadas, não estão indo à empresa, né? Exatamente, exatamente. E uma outra coisa importante para a gente mencionar é a seguinte: o pagamento também. Que normalmente quando tira férias, em dias normais, não agora na época da pandemia, você tem que pagar as férias com 2 dias de antecedência, antes do início do gozo das férias, Sim, né? Então, no caso aqui, o que o governo disponibilizou? Falou, já sabe que o empresário está com dificuldades, né, financeiras. sim, O que ele disponibilizou? Olha, você começou as férias hoje é dia 15. Você vai colocar, se comunicou o funcionário que a partir do dia 17 ele vai estar de férias, tá? Sem contar sábado e domingo, gente, vamos pensar que seja uma quarta-feira, uma terça-feira, tá? Então, comenta, então manda a mensagem, dia 17/4 ele começaria o gozo de férias. Você não precisa pagar com 2 dias de antecedência, você é empresário. Você pode pagar no quinto dia útil do mês seguinte ao início do gozo das férias. Então, se ele começou as férias no dia 17 de abril, você tem até o quinto dia útil de maio para fazer o pagamento das férias para ele, para o entendi. funcionário. E detalhe, uma outra forma que o governo também trouxe aqui com essa medida provisória. Lembra que a gente paga férias e 1/3, Sim, né? O 1/3, o governo permitiu que o empresário pague até o dia 20 de dezembro, que é o dia da gratificação natalina, entendi. Sim. tá? Então, tudo isso para tentar aliviar o bolso do empresário nesse momento. E manter o emprego do funcionário, né, Rê? Manter o emprego, Sim, né? Eu acho que esse é sempre assim, o pensamento do governo e tem que ser o pensamento da população inteira. sim, Vamos trabalhar em conjunto para manter os empregos. Ah, eu não estou a favor do patrão, eu não estou a favor do empregador. Não, eu estou a favor do todo, sim, de milhões e milhões de brasileiros, da sim. manutenção dos postos de trabalho, né, de todo mundo. E detalhe,
uma coisa, aquele 1/3 de férias, o pessoal não fala, eu vou vender 10 dias das minhas férias, não fala isso? Bom, É o abono, é quando você converte 1/3 de férias em abono pecuniário, tá? O empregado só vai poder converter se o empregador aceitar, entendi. tá? Então, é prerrogativa do empregador, através dessa medida provisória, então, colocar o funcionário de férias. Então, o empregador vai escolher colocar o funcionário de férias. O empregador vai escolher se paga, se compra esses 10 dias de férias, vou usar um termo leigo para facilitar para o pessoal entender. E o empregador escolhe se vai colocar o funcionário em home office, tá? Então, você vê que já deu aí, e detalhe, dá ao empregador também a prerrogativa de antecipar as férias desse funcionário, Sim. tá? Então, férias ainda não, com período aquisitivo não completo. Então, isso daqui seriam as férias individuais. E temos também as férias coletivas. Então, já falamos sobre o banco de horas. Não, ainda não falamos sobre o banco de horas. Falamos sobre o teletrabalho, o home office. Sim. Falamos sobre a antecipação das férias individuais. Agora nós vamos falar sobre a antecipação de férias coletivas, tá? A concessão de férias coletivas, que é uma burocracia. Tem que passar pelo sindicato, tem que homologar, tem que não sei o quê. O que veio essa medida? Espera aí. Opa, Travou um pouquinho, Rê. voltou? Voltou. Voltou? Então, essa medida provisória veio o seguinte: você está de portas fechadas, empresa? Você quer dar férias coletivas? Pode dar. Não precisa mais correr atrás de toda a burocracia que tem normalmente para você conceder férias coletivas. Então, o empregador vai optar por conceder ou não. Colocar todo mundo. A Ju falou que está travando. Mas agora eu acho que voltou. Ju, Ju, se tiver melhor, manda um ok pra gente, tá bom? Pra O mim aqui, pessoal que estiver assistindo, coloca aí, por favor, se está se tá travando travando. ou se tá normal. Vocês Às podem vezes colocar aqui aí, mas no agora comentário? tá bom. Pode continuar. Ah, tá bom. A Ju falou que tá bom. Obrigada, Ju. Tá. Então, em relação às férias coletivas, o empregador vai optar por conceder ou não. Então, é mais uma prerrogativa do contador, do empregador. E também é muito simples, no seguinte sentido: basta mandar uma mensagem eletrônica por e-mail, tá? Para o empregado com 48 horas de antecedência, tá? Período mínimo. Lembra que lá nas férias individuais eu não poderia dar menos que 5 dias de Sim, férias? sim. Já nas férias coletivas, não. Não tem período mínimo. Na medida provisória não fala nada, não tem período mínimo, tá? Então, agora vamos para o outro tópico, tá? Para o quarto tópico, que é aproveitamento e antecipação de feriados. Ai, eu já ouvi mas tanta reclamação sobre isso, sabe? Poxa, mas daqui 2020, então não vou ter férias, 2020, então eu não vou mais ter um feriado nenhum para descansar. Gente, aproveita agora. Quem está em casa, né? A gente não, a gente contador não, que a gente está trabalhando, ralando, feito mula velha. Né? Mas quem está em casa, aproveita, descansa, né? Cuida aí da sua saúde mental, etc., seu psicológico. Bom, então aí vem essa parte de antecipação, aproveitamento e antecipação de feriados. O que acontece? O empregador pode antecipar os feriados. Então vamos falar assim, 21 de abril, tá? Tiradentes. É feriado religioso? Não. Então, se o empregador quiser compensar hoje, que o funcionário vai estar de algum outro dia, amanhã, que de repente o funcionário não vai trabalhar, tá? Quiser antecipar esse feriado, ele pode. Se for feriado não religioso, basta ele comunicar ao funcionário
com 48 horas de antecedência. Entendi. Agora, se o empregador quiser aproveitar algum feriado religioso, aí ele precisa formalizar um acordo individual com o funcionário, Tem que ser tá? formal. Aí, isso. Agora, se é feriado normal, um feriado não religioso, feriado nacional, tá? Se for um feriado, não for um feriado nacional religioso, na verdade, peraí, deixa eu só confirmar aqui na minha colinha. Não, é não religioso federal, estadual ou municipal, Ok. tá? Aí não precisa de um acordo, é simplesmente comunicar ao funcionário. Agora, se for um feriado religioso, precisa sim de um acordo formal. Eu sei que você ainda. Essas. é, elas são essas possibilidades, né? Antecipação de férias, antecipação de férias coletivas, ahn, deixar o funcionário trabalhar de home office. Elas são. Eu posso me aproveitar de todas. Por exemplo, eu sou funcionária, eu, Hélida, sou funcionária de uma empresa. Aí o meu patrão chega para mim e fala: Hélida, vou te dar férias. Aí fico eu lá 30 dias de férias. Aí passou os 30 dias. Continuamos na quarentena. Hélida, vou antecipar as férias coletivas para você. Passaram-se 30 dias, vamos ver que seja 30 dias, estou eu de férias coletivas, continua a quarentena. Hélida, agora você voltou, vou deixar você trabalhando home office. Eu posso acumular isso? O empregado Sim, tem essa possibilidade? sim, sim, totalmente possível. E, aliás, é uma das melhores medidas, Sim. tá? Essa 1927 que eu estou falando agora, depois nós vamos tratar de uma outra mais polêmica, que é a terceira que nós vamos tratar, né? A terceira e última medida provisória da nossa live de hoje. Até temos que tomar cuidado com o horário, porque o Sim. Instagram derruba a gente com 40 minutos. Você Uma, vai me, uma você hora, vai me daqui policiando. 20 minutos Vai- seremos derrubadas. Então vamos lá. Você vai me policiando Bom, porque eu falo, hein? conversa. Então, podemos sim. Então, o que a gente tem aconselhado é o empresário usufruir de tudo que está na medida provisória 927, tá? É isso que nós temos aconselhado. Esgota todas as possibilidades nessa medida provisória 927. Então, coloca o funcionário em home office. Não deu certo, permaneceu fechado. Você pode colocar os funcionários em férias individuais. Ele usufruiu as férias que ele já tinha vencido e usufruiu também o tanto que você optou das férias a vencer. Você já colocou ele de férias, beleza. Não quer mais usufruir da sua opção, né, de concessão de férias. Não quer usar férias coletivas. Você tem alguns funcionários-chave e você não quer usar férias coletivas. Você pega e faz antecipação de feriados. Tá? Beleza. Você já pode até, inclusive, deixar muitas vezes o acordo individual já escrito, já elencando todos os feriados religiosos que muitas vezes você quer e acordar com os seus funcionários. E aí tem outras coisas agora que nós vamos poder também aproveitar dessa 927, que é o banco de horas. Tá? Então você pode fazer o banco de horas. O banco de horas, aí você vai ter que fazer por acordo coletivo ou um acordo individual. Então, vê que o governo também flexibilizou isso. Então, eu posso fazer um acordo, só que tem que ser formalizado, tá? Assinado entre o empregador e o empregado. Então, ele tem que ser formalizado por acordo coletivo ou individual. E tem um prazo mais longo, tá? Para você poder compensar essas horas que estão lá. O governo deu até 18... Hélida, acho que sumiu sua imagem. Peraí. Hélida. Voltou. Voltou. Tem até 18 meses para você compensar essas horas do banco de horas. 18 meses depois do encerramento do estado de calamidade, decretado pelo governo federal. Então, acabou o estado de calamidade, então você tem 18 meses para compensar essas horas que estão lá. Tá? A compensação... aqui tá escrito, coloquei algumas colinhas, tá? Porque é muita coisa para a cabeça. Então,
A compensação, você pode falar para o funcionário, beleza, você vai compensar essas horas que estão lá no teu banco de horas, você vai poder compensar no máximo 2 horas por dia, só que limitada a 10 horas de trabalho. O que eu falo? Não tem empresas que trabalham 44 horas, a jornada de 44 horas, só que de segunda a sexta? Sim, Dá 8 horas e 48 minutos por dia. sim. Então, esse funcionário que já trabalha 8 horas e 48 minutos, ele não vai poder ficar 2 horas a mais todo dia, porque excede as 10 horas de trabalho diárias. Sim. Então, aí ele vai compensar 1h12, ele pode compensar até 1h12 por dia. Então, entendeu? Entendi. 2 horas por dia, limitada a 10 horas de trabalho diárias. Sim. Tá? Então, assim dá para o funcionário ir compensando essas horas que estão lá no banco de horas. Tá? E o empregador, qual que é o intuito do governo? É que, se Deus quiser, em breve passa esse momento, vamos começar a reaquecer a economia, as empresas vão começar a vender e vão ter que colocar mais gente e vamos usar essas horas para poder produzir, né? Para poder vender, para quem é comércio, para poder ficar mais horas abertas aí, quem é comércio, quem é prestador de serviço também. Então, é isso que o governo está querendo com esse banco de horas, tá? Então, lá na frente, quando o empregador precisar, esse funcionário vai estar compensando essas horas, tá? Então, veja que o empregador tem várias ferramentas aí nas mãos, né? Essa medida provisória, tem mais coisas, tá? Então, ele fala, a gente sabe que as empresas estão fechadas, várias clínicas estão fechadas, mas, Regiane, eu vou contratar funcionário, ou tem as normas de saúde e segurança do trabalho, né? Então, essa medida provisória também suspendeu a obrigatoriedade de exames admissionais, tá? Então, a empresa tem aí um tempo para fazer exames admissionais e periódicos dos seus funcionários, tá? Sem incorrer em multas. Tá? Nós não vamos aqui mencionar muito prazo, senão a gente não vai ter tempo para falar da outra medida provisória, que é super polêmica, tá? Então a gente não teria muito tempo. 16. Então vamos lá. 16 só? Meu Qualquer Deus! coisa, a gente faz outra live, Rê. Não! Vamos lá. E essa norma também fala sobre o diferimento do FGTS, tá? Ou seja, Tá. o empregador pega o fundo de garantia que ele ia ter que pagar agora em abril, que é referente a março. Então, o FGTS que ele teria que pagar em abril, mais o de maio, mais o de junho, soma, divide por 6. E vai pagar essas 6 parcelas em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Rê. Mas Permitiu isso. não esquecendo, com as outras, Cortou. né? Exatamente. Exatamente. Vou Então, sumir um pouquinho. depois o pessoal dá uma olhadinha. Tá. Depois o pessoal dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo falando exatamente sobre isso, né? Sobre tudo o que vai acumular do teu fluxo de caixa para o segundo semestre. Então, dá uma olhadinha lá em Regiane Arantes, Empresários de Sucesso. Então, lá eu tenho um vídeo falando sobre os cuidados que o empresário tem que ter com o seu fluxo de caixa para o segundo semestre, com todas essas medidas disponibilizadas pelo governo. Então, tá. Para o pessoal, né, sobre essas duas medidas, a 944 e a 927, era isso. De novo, tem muitas outras especificidades, mas a gente não tem tempo, né? Então, eu sempre falo, converse com o seu contador, converse com a sua contadora, empresário. Fora você, ele ou ela são as pessoas que mais conhecem a tua empresa. Senta com ele, senta com ela e conversa, peça ajuda, tá? Porque ele e ela estão a par de todas essas medidas, eles podem te orientar da melhor forma, com base na tua realidade. Então, isso é importante, né? Então, vamos lá para a última medida, para a terceira medida provisória que eu queria trazer para hoje, que é a mais polêmica de hoje, né? Saiu até agora, que é a 936, saiu no dia 1º de abril de 2020, não é mentira,
tá? Não é mentira, tá? Brincadeiras à parte, ela vai tratar sobre três coisas importantes. Ela criou um programa emergencial, tá? Um outro programa emergencial, e vai falar sobre a suspensão do contrato de trabalho e sobre a redução proporcional de jornada e de salário, tá? Deixa eu só colocar para carregar aqui, porque senão nós vamos É, senão vai nos atrapalhar aqui. não tá atrapalhando, não. Essa medida ela é bem. Tá causando um Controversa. pouco de polêmica, né? E um pouco de. Sei lá, as pessoas estão meio. Não, assim, alvoroçadas, né? Eu sinto que os empresários estão bem. Estão estão questionando, né? Eles estão com várias dúvidas a respeito, não só Isso, os próprios funcionários também, né? Então, eu acho que o que você vai falar agora vai ajudar muito a elucidar muitas dúvidas. isso. Então, vamos lá. Essa 936, ela criou o que a gente chama agora de BPER, que é Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Que de tudo que a gente falou até agora, é só o que o governo tem trazido, né? Pensando na preservação do emprego e da renda na nossa economia, tá? Então, esse BPER, esse benefício emergencial, vai ser pago. Desculpa. Esse benefício emergencial, ele vai ser pago nas seguintes hipóteses. Quando a gente vai fazer a redução da jornada de trabalho e do salário proporcionalmente, tá? E quando a gente vai fazer a suspensão. O que é isso? Vamos trocar em miúdos. Eu vou diminuir a carga horária do meu funcionário, tá? Em X%, em 25%, mas vou diminuir também o salário que eu vou pagar para ele, tá? Então, isso é importante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o negócio, porque como professora, isso eu fico... É didática. Olha, sem poder compartilhar minha tela, eu tô Sei, sofrendo. Então, possível para você. então, nessa medida emergencial, nessa medida 936, a gente é aplicável para todos os empregados, tá? Inclusive os aprendizes e aqueles de jornada parcial. Mas não se aplica, atenção, não se aplica aos intermitentes e aos funcionários de empresas públicas e empresas de economia mista, tá? Um fator que a gente vai ter que observar, o único critério que tem nessa medida provisória, tá? Para a gente observar em relação a essas empresas. São empresas com faturamento de até 4.800.000 no ano de 2019 e empresas com faturamento superior a 4.800.000 e faturamento até 4.800.000 em 2019, tá? Então, tendo isso em mente, agora eu vou tratar dos principais aspectos. Então, vamos lá. Bom, vamos começar sobre a redução, tá? A redução da jornada de trabalho e proporcionamento do salário pode ser feito em 3 percentuais, basicamente. 25%, 50% e 70%. Certo? Certinho. Eu vou trazer um exemplo, que é o que eu falo para meus alunos, é muito mais fácil a gente ver a teoria através de um exemplo, e no exemplo a gente vai explorando mais isso. Vamos ver se eu consigo mudar aqui a minha câmera, Hélida? Ô, Rê, você pode mudar. Você pode Só levar virar? o celular. Não dá para eu colocar. Acho que dá. Eu É, vi aqui um negocinho, deixa eu ver. veja. Você consegue. Aê, Rê. Ah, Peraí, não. peraí. Aí, Rê, isso. Aí. Então Muito bom. vamos lá. Então vamos lá. Pelo menos as pessoas conseguem
ver. Dá Ótimo. para enxergar? Dá, só Então, abaixa pra gente ver o percentual. Aí, ótimo. tá. Então Aí. vamos lá. Vamos primeiro para esse daqui. O que que é isso? Como é que funciona essa... Vamos falar sobre a redução primeiro, tá? Então, eu falei que a gente pode reduzir em 25%, em 50% e em 70%. Vamos pegar esse exemplo. Dá para enxergar direito, gente? Ah, Coloca aí. sim. Se vocês puderem colocar um joinha, se dá para enxergar. É, O pessoal. cálculo... Então, como é que é? O empregador vai arcar com o valor e o governo, através desse benefício, vai arcar com o outro percentual que você está reduzindo, tá? Vamos dar um exemplo. Redução, eu estou reduzindo a jornada desses meus 3 funcionários. Um ganha 1.500, dá para enxergar? Dá. Outro ganha 2.000, o outro ganha 5.000, tá? Então, eu vou reduzir a jornada deles em 25%. Consequentemente, eu vou reduzir o salário que eu vou pagar para eles. Então, o empregador, se eu reduzir 25%, eu vou arcar com 75%. Esse que ganha 1.500, eu vou arcar com 1.125, tá? Vamos olhar só um, certo? 1.125. O seguro-desemprego, olha só, a gente vai usar para cálculo a base de cálculo do seguro-desemprego. Então, não é o salário dele, tá? Que eu vou usar 25% do salário dele que o governo vai dar. Não, é 25% da base de cálculo do que seria o seguro-desemprego dele. Sim. Então, vamos lá. O seguro-desemprego, deixa eu mostrar essa tabelinha. Não me xinguem, tá? Tá na regra. O seguro-desemprego é essa tabela horrorosa aqui, tá? Então, tem uma fórmula. Eu não vou falar sobre essa forma de cálculo, vou direto para os finalmente para a gente poder trazer o conteúdo para vocês. Então, na redução, então, para o empresário ter certeza, saber o que que ele vai ter que optar, né? Qual que é a melhor alternativa para ele reduzir para os funcionários dele. Então, esse funcionário ganha 1.500. Eu, empregador, vou desembolsar. Então, ele vai trabalhar 25% a menos, certo? Então, Certo. eu vou desembolsar com esse funcionário 1.125. O governo vai pagar 25% do seguro, do que seria o seguro-desemprego dele. Então, o governo vai pagar R$ 300. Ou seja, ele vai receber 1.125 de mim, R$ 300 Do do governo. BPE. Então, ele vai receber nesse mês 1.425. Ou seja, tá vendo aqui, Hélida, e Sim. todo mundo que está assistindo, ele ainda tem uma perda aqui de Você tem. poder aquisitivo, Sim. certo? Ele empresário, Empregado. empregado, tá? Mas olha aqui, empresário, quem está assistindo a gente hoje, dá uma olhada, eu vou reduzir a minha despesa mensal, tá? Lembrando que essa reduções eu posso dar por até 90 dias, tá, Hélida? Sim, Rê. Então, aqui eu vou reduzir o custo da minha empresa com esse funcionário em 375, mais 8% sobre isso, que é o FGTS. E se eu sou lucro presumido ou lucro real, eu vou economizar 20% da contribuição previdenciária patronal, mais X% do RAT, que é o Riscos Ambientais do Trabalho, que aí depende de cada tipo de empresa. Rê, eu vou te interromper. Hum. A gente está a uns 4, 5 minutos de acabar a nossa live. Nossa! Calma. Aí a gente pode entrar de novo. Para você, tudo bem? Aí, se para o pessoal também, porque falta pouco. Não, assim, falta falar ainda da suspensão do contrato de trabalho. Isso, isso. Então, gente, se cair, eu vou entrar de novo, a Rê vai entrar. E aí, para quem puder entrar de novo, para ela conseguir concluir né, o que ela precisa concluir, aí a gente vai estar aqui, tá bom? Continua, Rê. Desculpa. Não, porque isso daqui, quem puder entrar mesmo, é muito legal essa medida provisória. Ela tem várias especificidades, né? Então, deixa eu só falar rapidamente, a gente já pega o exemplo de novo. Então, a redução, eu posso reduzir o salário do meu funcionário e reduzir a jornada
por até 90 dias. E eu posso suspender, ou eu posso optar por suspender o contrato de trabalho por até 60. Então, observe que os prazos são diferentes. Reduzir, eu posso reduzir até 90. Suspender, eu posso suspender até 60 dias. Rê, Tá? Mas, fala. aproveitando. A mesma pergunta. Eu posso acumular? Eu posso suspender por 60 e depois reduzir por 90? Olha, na medida provisória, tá? Ela fala no artigo 14, depois eu dou o artigo que eu estava estudando. Claro que eu estudei para a gente poder conversar, óbvio, Conhecer. óbvio. Tá? Ela fala, até coloquei um asterisco aqui, que no artigo 16, quem quiser pesquisar, pode olhar lá no artigo 16 da medida provisória. Ele fala assim, que o tempo máximo de redução proporcional de salário e jornada e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, Tá. não poderá ser superior a 90 dias. Ah, entendi. Ou seja, a suspensão é até 90, até 60. Então, muitas vezes, você pode dar 30 de suspensão e 60 de redução. Ou 60 de suspensão e 30 de redução. Sim, entendi, Rê. Tá? Aí vocês deixam o contador de cabelo em pé, pelo amor de Deus. Eu tô demitido Mas me prejudicar. tudo em prol do empresário. Sim. Tá? Eu acho que nesse momento a gente tem que ter isso em mente. Vamos, nós também, enquanto profissionais da contabilidade, tá? Também nossa parcela, já estamos dando bastante parcela de colaboração para que o Brasil, o mundo, os postos de trabalho, as empresas sobrevivam nesse momento tão crítico, né? Sim. Então, acho que isso é essencial. Então, Elida, quanto tempo nós temos aí para o Instagram? Agora ele me Um avisa. minuto. 25. Nossa. Gente, quem está aqui, a gente Entra de novo. desconecta. Entra de novo, porque esse finalzinho eu vou trazer alguns exemplos bem legais, porque tanto no caso da redução quanto da suspensão, tem um porém. O empresário vai ter que manter os postos de trabalho por igual período. Então, eu dei a suspensão por 30 dias para o meu funcionário. Para os meus funcionários ou para o meu funcionário. Eu não posso mandá-lo embora por 30 dias após o retorno da suspensão. Se eu reduzir a jornada e o salário dele por 90 dias, a hora que acabou esses 90 dias, eu vou ter que ficar com esse funcionário, não posso demitir, depois eu vou falar